Programa não recomendado para menores de 10 anos. Olá, programa Revolução Jesus que está começando e olha, hoje muito bem acompanhada aqui ao lado desse quadro com a padroeira das missões, Santa Terezinha do Menino Jesus, e aqui já está um baita spoiler para você do que vai rolar no programa Revolução Jesus de hoje, porque nós queremos falar sobre missão. Por que missionário? Esse mês tão específico, esse mês tão especial, onde nós dedicamos uma atenção concreta a essa realidade. Afinal de contas, você que está acompanhando a Revolução Jesus tem uma missão. Mesmo que você não seja um religioso, uma religiosa ou missionário consagrado em uma nova comunidade, você traz uma missão, porque a sua vida é uma missão, inclusive. Então fica com a gente que o programa Revolução Jesus de hoje só está começando. Já já esse cenário todo vai ser ocupado aqui com presenças ilustres que vão nos ajudar a discursar, a falar sobre essa realidade. Mas ele já está aqui mais uma vez. Tito, bem-vindo, meu caríssimo. Marcão, tudo bem, meu irmão? Que bom tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Para mim é uma grande graça. Boa noite a você que nos acompanha de casa aí pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É uma graça muito grande estarmos aqui nessa noite em mais um Revolução Jesus. E hoje já convido a você, missão, né? Isso mesmo, aproveita aí. Já convido a você a ir lá no nosso Instagram, @Revolução Jesus, e já ver o nosso card de hoje. Isso mesmo, tem um card lá especial para você, deixar o seu comentário, e é sempre bom lembrar, né? E hoje a motivação é, além de você participar, vou pegar aqui para você ver, ó, o sorteio, né, Tito? Vamos sortear aí para o pessoal ficar um pouco mais motivado para interagir com a gente. O livro desse qualquer um que está aí, está à disposição. Isso, esse livro ele será associado para você que participar aqui conosco do Revolução Jesus pela nossa rede social, pelo Instagram. E olha, Tito, a gente deixou aqui propositalmente, né, um card já aberto, porque a gente quer, nesse início de Revolução Jesus hoje, provocar você, inclusive, porque nós vivemos essa convocação de oração e jejum pela paz em Israel e na Palestina. Então, motivados, né, amanhã no dia 17, né, hoje o programa ao vivo é dia 16, porque você pode estar acompanhando ele em outros momentos, mas no dia 17, uma convocação mesmo de um dia de oração, de jejum, de maneira especial, rezar o Santo Rosário, fazer a adoração eucarística, para que a gente possa rezar pela paz em Israel. Afinal de contas, nós somos irmãos e nós precisamos estar unidos, né? Não apenas ouvir as notícias, sim, mas termos uma postura ativa, né, Tito? Isso, e toda a Canção Nova se une, né? Nesse momento de muita tristeza, a Canção Nova se une, levando essa esperança, né? Rezando por todos eles, nos unindo em oração pela paz em Israel e no mundo. Ô Tito, vamos abrir aqui o perfil do Revolução Jesus aqui, porque a gente falou do card, mas para dizer para vocês que esse card já está postado, então você já pode começar a interagir com a gente lá nos comentários, né, respondendo a pergunta que nós deixamos aqui, que é: por que sou missionário? Já tem gente comentando, olha! Ó. E corre lá e comente você também, participe conosco desse programa ao vivo, aqui diretamente da Canção Nova. Muito bom! Bom, vamos habitar essa sala aqui agora, né, Tito? Eu acho que mais do que justo a gente trazer logo os nossos convidados, acolhê-los aqui no Revolução Jesus. Eles que já estão chegando, ou melhor, estão correndo aqui nos bastidores para vir para a porta, né? Se desse para pegar, ia ser incrível vocês perceberem isso. Mas eles já estão aqui, ó. Pode entrar chegando. Bem-vindos, nossos convidados. O missionário tem que estar pronto para tudo. Olha o cavaleiro, Elaine. Bem-vinda, querida. Patrícia Cabral, que alegria. E Pedro Vilas Boas, meu irmão. Bem-vindo ao Revolução Jesus. Olha, gente, seria muito interessante a gente sempre ter uma câmera posta aqui para mostrar um pouco dos bastidores, porque acontece tanta coisa. Explicando, né? Eu brinquei com eles, mas eles estavam aqui, ó, correndo para chegar na porta a tempo. E vida em missão é isso mesmo, a gente tem que estar pronto para tudo, né? Muito bem-vinda, Elaine. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É a primeira vez na Revolução? Não, a segunda. Já a primeira eu vim falar sobre administração. Uau, gente, olha aqui, é missionária, administra, e agora hoje para falar sobre missão, né? Bem-vinda. Obrigada. Pedro Vilas Boas, já é mais do que uma vez, né, que você já participou aqui. É, uma alegria, já há alguns anos, graças a Deus, poder estar aqui com vocês, com você de casa. Que bom poder partilhar um pouquinho sobre a nossa experiência missionária. É verdade, inclusive Pedro, né, já saiu muito em missão aí pelo Revolução Jesus, né? Naqueles encontros. Bons tempos, né, naquela juventude que ele Isso, que continua muito viva, inclusive, aí, ó. Por exemplo, quem veio pro Radical do ano passado
Pois é. Te ver lá. Um tava senhor aqui. de 36 anos. Muito bem, mas sempre jovem. Sempre jovem. E Patrícia Cabral, bem-vinda, querida. Olá, é a minha primeira vez. Primeira vez, olha, de muitas. É a primeira vez e é com muita alegria que eu estou aqui para partilhar um pouquinho da experiência que eu faço em ser missionária. Muito bom, né? Gente, eu até provoquei o pessoal no início do programa aqui, né, que às vezes a gente acaba definindo, né, alguém que tem uma missão como um missionário, que de maneira concreta, sei lá, vive uma vocação religiosa ou como nós consagrados. Mas acho que é bom para esse ponto de partida a gente entender de fato, né, a partir da perspectiva, experiência e compreensão de vocês, né, o que é uma missão, né? E já faço um combo aqui nessa pergunta. Todo mundo tem uma missão, né? Porque muitos estão nos acompanhando, né, jovens que estão aí estudando, pais e mães de família, enfim. Eu posso dizer que todo mundo porta uma missão, todo mundo, em certo sentido, é um missionário? Vamos lá. Pode começar, Elaine, então, como é a segunda vez. Aí tem que ser a Patrícia que é a primeira, né? Mas vai lá. É verdade. Não, eu acredito que sim, que todo mundo tem uma missão. E a descoberta dessa missão vai a partir da experiência que a pessoa fez com Deus. Porque é Ele quem vai apontar, Ele quem vai mostrar qual é a missão daquela pessoa. A minha missão começou a partir do momento que eu fiz a minha experiência com Deus. E aí eu passei a querer propagá-la a outras pessoas. Eu queria que outros tivessem a experiência que eu tive de experimentar o Deus que eu experimentei e eu comecei a propagar, evangelizar a partir disso. A minha missão é evangelizar porque eu experimentei a Deus e quis que todos também fizessem a mesma experiência que eu fiz. Interessante já isso, já é um ponto aqui, né, nessa definição de que partiu de uma experiência, né? Sim. Uma experiência feita com Deus que te trouxe clareza de compreensão que você portava uma missão. Então não é muito mais do que uma teoria, né? Sim. Uma experiência que gerou esse efeito em você. E aí me ajudou nesse processo de descoberta do ser evangelizadora. De que eu podia evangelizar através de diversas formas. Né? Não somente com música, não somente pregando, não somente cantando, mas vivendo, sendo missionária. Pode discordar ou concordar, Pedro. Vamos lá. Quando você falava, eu lembrei do Padre Jonas, que nos ensinou que no nosso nome tem a nossa missão. Olha. Então, eu acho que, sim, todo mundo tem uma missão. Às vezes, o nenenzinho nem nasceu e já está no ventre da mãe, causando um benefício gigantesco para aquela mulher que está gestando ou para a família toda. Então, sem dúvida, a nossa existência tem um propósito. Deus não faz nada errado. Se eu estou nesse mundo, tem um propósito para eu estar aqui. Então, eu preciso ir descobrindo o que eu serei, o que eu farei. Às vezes, missão tem a ver com vocação e profissão, às vezes não. Então, é preciso ouvidos atentos para identificar o que eu sou e o que eu faço e como eu posso contribuir com esse mundo. Né, Paty? Agora complicou para mim, né? Tem que falar cereja aí Mas na eu concentração. confirmo em gênero, número e grau, né? Eu acho que ninguém vem ao mundo por acaso, né? Ele vem com um propósito. Toda pessoa nasce com um propósito, né? Inclusive, o Pedro foi falando, eu até recordei, não era nem para eu ter nascido. Eu sou uma filha temporona, 12 anos depois, a minha mãe me teve. Não era para ter tido, minha mãe tentou aborto, mas Deus quis, porque Ele tinha um propósito para a minha vida. Então, eu creio que ninguém nasce por acaso. Mesmo que talvez a pessoa, ela olhe e fale assim, mas eu não sei por que eu vim neste mundo. Né? Quantas vezes eu disse isso? Eu não sei por que eu vim neste mundo, mas aos poucos eu fui descobrindo a minha missão, eu fui descobrindo aquilo que Deus queria, né? A princípio eu pensei que era uma coisa, depois eu pensei que era outra, e eu sonhei com outras, mas o mais bonito é sonhar o sonho de Deus. Então, acho que a melhor missão é aquela que você aprende a sonhar os sonhos de Deus. Bonito, né? E vocês trouxeram pontos bem importantes aqui, né? Porque é uma descoberta, né? Sim. Então, não nasce com manual, né? Eu nasci, saiu um manualzinho aqui do lado, a sua missão é essa, definida. Eu acho muito bonito porque Deus ele é pedagógico, né? Ele vai fazendo a gente descobrir, né? Pelos fatos, pelas aptidões que nós temos, pelo anseio que nós trazemos de comunicar aquilo que nós experimentamos. E outro ponto que vocês trouxeram, que isso nos dá sentido de existência, né? Porque ninguém está aqui por acaso, né? Ninguém é um acidente. Por mais que a vida tenha sido muito desafiadora, por mais que aconteceram situações, enfim,
mas todo mundo tem um propósito muito concreto. Eu acho que isso traz tanto significado que faz com que você que está nos acompanhando também se pergunte, né? Se ainda não sabe, qual é a minha missão? Porque pode ser que você já esteja vivendo, exercendo ela, só não conseguiu definir ainda. Mas você já está vivendo, né? E a nossa missão, ela tem muitas facetas, né? Por exemplo, né, uma mãe, o ser materno dela diz de uma missão, mas também, além disso, ela exerce outras missões, né? Existe, claro, sempre uma missão muito clara, muito específica, né? Então, acho que clarear tudo isso já vai nos ajudando a gente se perceber, né? Para que Deus me chama, né? E aí nós podemos atrelar missão à vocação, agora, né, porque as coisas parecem que são coisas que caminham juntas, mas são distintas, né? Porque todo mundo também tem uma vocação, então todo mundo tem uma missão. Vamos lá, e como é que foi para vocês descobrir isso? Sabe uma coisa que eu acho interessante é a capacidade de identificar qual seria a minha missão, já a gente está falando desse ambiente que é meio misterioso, pode ser que eu preciso identificar em mim quais são os meus dons, aquilo que é natural em mim. Será que eu sei falar bem, cantar, tocar, fazer teatro, contar piada, igual o Tito conta piadas muito engraçadas. Pode ser parte da missão do Tito, né? A gente vai lançar um quadro para você, Tito, de piada aqui no programa. Então, identificar quais são esses dons que já são naturais. Eu tenho dons que me tornam único, que me tornam uma pessoa irrepetível. Ali já é o caminho. Deus me fez com esse propósito e eu sou diferente das pessoas nesse ponto. Ali, muito possivelmente, você pode encontrar a sua razão de existir e de que maneira você vai causar o bem nesse mundo, impactar a vida dos outros. Então, acho que estar atento aos dons naturais em mim, claro, e a minha capacidade, a minha inteligência de me preparar, mas existem dons naturais em mim. Esses dons já podem me começar a indicar qual é a minha missão. Legal. Diante disso que o Pedro foi falando, eu penso que tem essa questão natural, sim, né? Eu preciso olhar para aquilo que são os meus dons naturais, sim, mas também tem indicações de coisas que muitas vezes eu gosto de fazer. E ali também vai surgindo a missão, né? Porque Deus, ele se utiliza de todas as coisas. Deus se utiliza de tudo. Ele usa daquilo que nós temos como dom, mas ele usa daquilo que nós temos também como gosto. Significa que Deus vai fazer o que eu quero? Ilusão, geralmente não, na totalidade, né? Quase nunca não. Mas ele pode se utilizar daquilo que eu gosto, né? Por exemplo, eu tinha um sonho de ser médica, de salvar pessoas, né? Hoje eu não salvo pessoas, mas Deus se utilizou disso para salvar almas, né? Eu não salvo pessoas, mas eu salvo almas. Uma conversão, né? Aí desse desejo, houve, né? Uma conversão desse desejo. Então, assim, ele tinha o maior desejo disso, mas Deus se utilizou desse desejo que eu tinha para uma outra necessidade que ele tinha, né? Eu queria uma coisa, mas ele, no fundo, queria outra. Então, eu creio que Deus também, ele não descarta. Deus não descarta nada. Muito bom. Eu concordo com isso que a Paty trouxe. Eu acho que Deus não desperdiça nada. E todos os meus sonhos, as aspirações que eu tinha, desde a descoberta da vocação, Deus foi me dando oportunidade de ir realizando. E hoje, como missionária, eu toco um pouquinho em tudo, né? O querer ser professora, o querer cuidar, querer ser médica, o querer ser útil, ajudar na missão, o querer ser missionária em si. Eu consigo tocar em todas as coisas que eram meus sonhos, minhas aspirações, dentro da minha missionariedade. Então, ele não descartou nada daquilo que eu sonhei, nada daquilo que eu desejei. Olha só, eu vou fazer uma pergunta para você especificamente, Elaine, mas antes a gente vai ver um VT que tem tudo a ver com você pelo tempo que você está vivendo. Já você vai entender melhor. Você vai conferir agora o VT da Maria Aparecida, que vai compartilhar um pouquinho dessa missão, que ela vai viver essa nova missão na vida dela, onde Deus a preparou, a convidou, ou melhor, e ela está se preparando para vivenciar. Então roda aí pra gente. Meu nome é Maria Aparecida Valentim, tenho 29 anos, sou da Zona Sul de São Paulo, Parque Santo Antônio. Hoje, convidada por Deus e eleita a estar indo para a África, em Moçambique. Estarei atuando na zona de Zombe. E o chamado dentro do meu coração foi desde antes, Antes eu trabalhava, eu estudava, era analista administrativo e financeiro.
E dentro de todo esse processo também já tive uma vivência missionária antes, onde, né, discerni sobre a minha vocação e pensei que eu estaria dentro de uma aliança de vida. Só que durante esse tempo, Jesus, ele chamava dentro do meu coração muito fortemente que ele queria mais e mais de mim. E há uns 8 meses antes do convite para a África, eu tinha esse chamado no coração de deixar tudo, mas não sabia como. E veio a resposta com essa missão hoje, indo para Moçambique. E o que me impulsiona é saber que hoje eu nasci para esse tempo e não é que eu deixo tudo, mas eu vou atrás do tudo, né? E hoje a minha vida é tudo pelo tudo que é Jesus. Então, esse chamado à África é um apelo de Deus dentro do meu coração, de pela minha vida, pela oferta, daquilo que eu posso dar, que já é dele, na verdade, transmitir aquilo que ele transmitiu ao meu coração um dia, o amor pelas almas, o amor pela minha alma. E é esse desejo no coração que eu quero estar junto com o povo africano, evangelização, até as últimas consequências. Maria Aparecida aí se preparando para essa nova missão. Olha, a pergunta que eu vou fazer para a Elaine vai ficar para o próximo bloco, que a gente já está encerrando o primeiro, mas antes disso, vamos trazer algumas respostas do pessoal que está interagindo com a gente, né? Vamos lá, Tiago. Litoral em família. Minha missão é ser mãe e esposa. Minha missão é uma missão difícil e árdua, mas eu creio que a cada passo e a cada conquista há de me levar ao céu. E também tem outro aqui, o Jonathan. Jonathan é padre lá da Arquidiocese de Vitória, é um amigo. Olha aí. Porque Jesus fez e faz arder o nosso coração. Por ele vale a pena deixar tudo e anunciar o seu nome pelo ministério ordenado. Padre Jonathan é padre há 30 dias. E também aqui o Bela Design Interior, porque todo cristão tem um chamado, ide a todos e anunciai o Evangelho. Muito bom, então algumas respostas, aproveite o intervalo agora para você também responder aí no card do Revolução Jesus, @Revolução Jesus, que tem sorteio no final do programa do livro A Estreiteza do Discipulado e do Segmento. O intervalo é rapidinho, a gente está de volta já já. E o assunto de hoje é missão. O primeiro bloco já foi incrível aqui com os nossos convidados, né? Abordando um pouquinho sobre essa realidade e já afirmo para você aquilo que nós constatamos no primeiro bloco. Você tem uma missão, você porta uma missão. E é papel nosso descobrir essa missão. E eu deixei no ar aqui, né, a expectativa de uma pergunta que eu queria fazer para a Elaine. Afinal de contas, né, Elaine? Você esteve alguns anos aqui vivendo, correspondendo ao chamado que Deus te fez como membro da Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista, com um trabalho específico. Vou pedir que você compartilhe um pouquinho. E hoje você é convidada a desbravar um novo campo de missão, né, totalmente diferente. E já faço essa constatação para você antes da Elaine falar. Que missão é muito mais do que aquilo que eu faço, é quem eu sou, né? E aqui está uma prova viva, então conta um pouquinho para a gente sobre isso. Então, como você disse, né, esse tempo aqui em Cachoeira Paulista, quase 7 anos, eu trabalhei na administração de um restaurante. Não apenas isso, ajudava no vocacional, saía em missão, ia em outras casas de missão também pregar, ajudar em outras tarefas, outras atividades. Mas hoje eu sou convidada, aí fui remanejada para a missão da África. Uau. E lá eu vou atuar como administradora. Eu estou concluindo a faculdade agora de administração. Lá eu vou atuar como administradora, auxiliando o responsável de missão e econômico da missão, mas também como responsável das mídias e da rádio, né? Para poder viver essa experiência lá. Aqui eu estou aguardando um tempo para ser treinada na equipe da rádio, junto com a Paty Cabral. Ótima professora. Né? Minha professora. E aí ela está me aguardando lá ansiosamente para me treinar, para que eu consiga exercer também essa atividade lá na África. Uma coisa que você comentou no outro bloco, relacionado aos sonhos, né, às aspirações. E depois do meu remanejamento, muitas pessoas me perguntavam assim, mas a África, desde quando você quer ir para a África, né? E rezando, Deus me mostrou que era um sonho de adolescente. Que legal. Que eu sonhava em ir para a África, que quando eu pensava em ser missionária, eu pensava na missão da África. Mas é um sonho que eu tinha entregado para Deus e que eu tinha enterrado
porque eu não achava que eu ia vivê-lo dentro da Canção Nova. Mas Deus me fez recordar e me devolveu esse sonho, né, de ser missionária na missão da África, de desbravar um novo, de ter que me adaptar a uma cultura diferente, de viver os desafios próprios dessa missão específica. Nossa, eu já notei uma observação aqui, ó. Se lance em Deus, viva o presente que Ele conduz. Olha aí, ó. Aqui tá um exemplo concreto disso, né? Tito, vai lá, manda uma pergunta caprichada aqui para os nossos convidados agora com você, ó. Se prepara aí para ser bombardeados agora, ó. Marcon, o que o povo de casa quer saber é quais as experiências marcantes que vocês viveram nas missões onde vocês passaram. Pode ser fato engraçado, um fato que marcou a missionariedade de vocês por onde vocês passaram. Uau, vamos lá, né? Ô Pedro, lembra aqui a Patrícia, né? Que vocês já rodaram bastante, né? No Brasil e além Brasil, então é bom também contextualizar um pouquinho isso, gente, desses saltos aí que o Tito perguntou, né? Experiências muitas, né? Algumas muito boas, outras embaraçosas, a gente é vergonhado. Eu morei 4 anos na missão da Terra, 4 anos na missão de Roma, lá na Itália, e depois 2 anos na missão de Nazaré, na Terra Santa. Então, tinham várias experiências, mas aqui eu estava me recordando, era a gente uma amiga polonesa, amiga da frente de missão lá, dos outros missionários da Canção Nova, em Roma, e ela não conhecia a renovação carismática. E aí um dia a gente estava no McDonald's, a gente teve lá um evento, a gente foi depois lanchar no McDonald's, estávamos em 4, e essa menina, Bárbara, o nome dela, e aí a gente começou a conversar com ela e tal, e aí ela queria saber o que é isso, batismo no Espírito, negócio diferente, renovação, oração em línguas. Aí ela fez a seguinte pergunta: e o que me impede de receber o Espírito Santo, então? Uau! Aí a gente falou assim, nada, a gente pode rezar por você aqui agora. Ela agora? Ela agora. Então a gente foi e rezou por ela dentro do McDonald's, lá em Roma. E aí foi uma experiência super legal, porque a experiência lá é um pouco diferente, né? A gente está no coração da igreja, é tudo muito mais... tudo mais quadradinho, mais certinho. A cultura, inclusive. Exato. Então, foi... Para mim, missionariamente falando, foi revigorante, porque há muitos anos eu não rezava por alguém pelo batismo no Espírito, e veio dela o desejo a partir daquilo que ela viu na vida dos missionários. Foi uma experiência incrível. Incrível, muito bom. Patrícia também é colecionadora de experiências. Eu estava aqui tentando lembrar, porque eu já passei por todos os lugares. Já rodou muito, né, Paty, aí? Já morei em Campinas, né, Paulínia, Campinas, porque eu peguei as 2 fases, morei tanto em um quanto em outra. Morei em Campos dos Goytacazes, passei quase a minha vida missionária inteira em Campos dos Goytacazes, fiquei 8 anos em Campos. Morei em Brasília, Distrito Federal, e Fortaleza, e é engraçado, porque é a primeira vez que eu moro em Cachoeira Paulista, né? Depois de pré-discípulo, é a primeira vez que eu moro aqui. Então, eu rodei durante 19 anos, depois de 19 anos que eu voltei para Cachoeira Paulista, né? Vim estar em Cachoeira Paulista. Mas, assim, quando você perguntou de situações que eu vivi, eu fui tentando lembrar aqui, né? Eu lembrei de situações engraçadas, de ir para a missão, e quando voltar da missão estoura o pneu, e isso já era tarde da noite, e aí para você conseguir voltar para casa, para você conseguir um carro para trocar. Foi toda uma situação, mas a gente chegou em casa. Chegamos salvos. Em casa, salvos, depois de muita luta. Mas algo que eu vivi assim, marcante na missão, é que assim, em missão, quando você se põe, né, para servir a Deus, Deus vai se utilizar daquilo que você tem como dons, mas Deus às vezes vai forçar outros dons. A necessidade vai empurrando, né? Vai forçar outros dons. E eu me recordo que eu não canto, não sou cantora, e o padre Edmilson chegou em Campos dos Goytacazes, lá nós começamos um trabalho com os jovens sarados. E ele virou para mim e falou assim, a gente tinha um encontro chamado Maranatá, que é um retiro para jovens, e ele virou para mim e falou assim, você vai animar o retiro. Eu falei, padre, o senhor está louco, eu nunca fiz isso na vida. Eu não sei nem como anima um retiro, nunca fiz isso, não vou fazer isso. Ele, você vai animar um retiro, sim. Eu falei assim, padre Edmilson é meio louco, né? Eu falei, padre, eu não vou fazer isso nunca. Ele, você vai. Eu confiei na graça, né, de Deus, e fui. Animei os 3 dias de retiro. Uau, pra quem não queria, animou 3, né? E acabei me tornando animadora depois de todos os retiros, né?
O padre disse que ninguém faz o quebra-gelo melhor do que eu. Eu desconfio que eu acho que tem sim. Mas, assim, são desafios que você vai vivendo, né? Coisas que você vai vivendo e que você também vai aprendendo. Então, há dons que você usa, que o próprio Deus já te deu naturalmente, mas há dons que você precisa também desbravar para fazer a missão acontecer. Então, essas foram uma das graças que eu vivi como missionário por aí. Dentre tantas, né? E sabe o que é interessante? Porque a gente viver a missão, né, a execução daquela missão específica, ela realiza algo primeiro em nós, né? Porque a gente transborda isso. Por exemplo, nesse caso, você foi empurrada por uma necessidade, né, por uma intuição do padre, mas aí você descobriu algo em você como potência que estava ali guardado e que se você não tivesse sido empurrada, lançada, desafiada. Então é muito bonito assim, porque viver a nossa missão realiza um trabalho de edificação pessoal em nós, né? A gente cresce, a gente amadurece, a gente supera, né, tantos desafios e limitações que a gente traz, né? E não é diferente o que está acontecendo também com esses jovens sarados que estão se preparando para ir para a África também nesse tempo de experiência. A gente vai conferir o testemunho de mais um deles nesse tempo aí de preparação. Roda aí pra gente. Fala, povo amado de Deus. Meu nome é José Reis, tenho 34 anos de idade, sou natural de Minas Gerais, cidade de Lavras, e lá eu faço parte da missão Jovens Sarados. Fui há muito tempo funcionário público, larguei tudo para poder fazer evangelização na obra Jovens Sarados e recentemente o Senhor, me chamou para estar em missão na África e ali eu entrei em oração, aí eu percebi que já era o momento de eu retribuir tudo aquilo que Deus fez na minha vida, que é levar a palavra de Deus, levar o batismo do Espírito Santo, levar o amor da Virgem Maria, naquele povo que carece muito. E ali eu alegrei muito o meu coração porque, alguns anos atrás eu sou vítima da droga, do crime, da droga, e hoje eu poder estar levando a palavra de Deus para os irmãos lá, eu me sinto muito feliz. A gente está aí com a data já meio que organizado para ir, e assim eu fico bastante feliz mesmo, porque aquilo que Deus fez na minha vida, eu poder levar para as pessoas lá fora também, eu tenho certeza que a gente vai levar e a gente também vai receber muita cura, muita graça, da manifestação de Deus. E eu conto com as orações de todos vocês. Deus abençoe, sustenta o fogo que a vitória é nossa. E eu convido a você nós estamos falando aqui de vocação, o livro Vocação, Desafio de Amor, onde o Padre Jonas ele fala muito bem do que é a vocação, que todos nós temos uma vocação. Então, como nós estamos falando sobre vocação, eu convido a você a conhecer esse livro, a conhecer também Canção Nova, uma obra de Deus, e você que sentiu essa inquietação no seu coração, venha conhecer mais a Canção Nova no @vocacionalcn e conheça mais e venha doar sua vida aqui na Canção Nova, porque ser Canção Nova é bom demais. Tudo bem, já lançou aí uma provocação vocacional, né, Tito? Não dá pra perder, afinal de contas, a gente tá falando de missão, né? A coisa tá atrelada à vocação. Ô, Tito, vamos aproveitar e mostrar, você tá com uma camiseta aqui da Canção Nova também, muito bacana, Santos, ou Nada Mais Queremos Ser, né? Essa é a letra de uma canção que para nós é muito cara, então tem essa linda camiseta também que você pode adquirir junto com os livros em loja.cançãonova.com. Tá aí, ó. Isso. Santos, aproveita que você faz um combo aí e adquire Vocação, Canção Nova, uma obra de Deus, e a camiseta aí, que com certeza Tiago, vai ser muito e tudo que você adquire na Canção Nova, você ajuda a Canção Nova a manter essa obra de Deus que é a Canção Nova. A Canção Nova é uma bênção em nossas vidas, em nossas casas. Nós somos atraídos por essa canção e tudo que você compra na Canção Nova, esse presente que você compra aqui na Canção Nova, você ajuda a manter esse sistema Canção Nova. Muito bem, através dos produtos, vou pegar uma deixa do que você trouxe, Tito, né? Inclusive você que ainda não é sócio, fica aí o convite, porque olha que bonito. Aqueles que também nos ajudam, mesmo que tenha a sua missão específica, ajudam com que nós vivenciemos a nossa missão, que também é sua. Então, quer dizer, dentro do papel da missão da Canção Nova, você tem uma parcela única nos ajudando efetivamente.
Então saiba disso, né? Quem sabe você está se perguntando, nossa, qual é a minha missão, qual é a minha missão? Você que ajuda a Canção Nova está vivendo sim uma faceta da sua missão, porque você está nos ajudando e você faz parte dessa família. Então você que é sócio, muito obrigado. Você que ainda não é, fica aí a dica, o convite para você também se tornar um sócio ou nos ajudar através do pix.doação@cançãonova.com, uma maneira concreta de você ajudar com que a Canção Nova leve a sua missão adiante, chegando a tantos lugares. Olha, tá quase acabando, Tito, mas vamos pegar aqui esse bloco, né, gente, não o programa. Mais alguns comentários aí do pessoal, lembrando que quem está interagindo com a gente está concorrendo o livro A Estreiteza do Discipulado e do Segmento, que nós vamos sortear no último bloco. Então vamos trazer mais uns comentários aí do pessoal. O Gaspar disse assim, porque sou batizado e pela marca do Espírito Santo, sou impulsionado a salvar almas por todos os lugares onde eu for. Muito bom. E também a Andréa diz assim, sou missionária levando sempre a palavra de Deus aos meus amigos. E o Edemilson, ser missionário é buscar ser seu próprio Cristo na vida do irmão, principalmente os mais necessitados. Muito bom, faça aí com o pessoal que já está interagindo com a gente, né, no @RevoluçãoJesus, tem o card lá, deixa nos comentários e aí nós vamos contar aí no final para você quem vai ganhar esse livro, A Estreiteza do Discipulado e do Segmento, beleza? Gente, nós temos um minutinho aqui nesse bloco. Elaine, faltou você dizer da sua experiência marcante como missionária aí nesse tempo, né? Os meninos trouxeram, mas uma delas aí que você pode compartilhar com a gente. Olha, o desafio na pandemia de ter que, do nada, ir para a rádio. Eu tive uma participação na rádio, eu estava lembrando disso. Foi desafiador para mim ter que fazer rádio durante a pandemia, sem preparo nenhum. Uau, tive que ir porque era a necessidade da missão. Para mim foi bem desafiador. Nossa, e olha, gente, acho tão bonito, né? Você vai percebendo como Deus ele vai tecendo as coisas, a providência divina, né? E hoje você vai se preparar, porque nessa nova fase da sua vida de missionária, né, vai ter um trabalho específico lá na África com a rádio. Então, assim, Deus é incrível. Quando a gente vai fazendo a leitura de tudo, a gente vai percebendo, né? Os detalhes da providência que são muito nítidos e muito concretos. Deus vai fazendo tudo muito concreto, né? Porque eu fiz rádio... Participei de alguns programas e eu acho que era bate-papo, era uma coisa assim que acontecia no final de semana e durante a semana eu ajudava o padre a rezar o terço. E cantava e gravava, tive que ser câmera também. E olha só, já vamos deixar aqui, ó, um comprometimento no ar e ao vivo, que lá da África, a Elaine vai mandar alguns vídeos pra gente da experiência que ela tá vivendo aí, certeza, viu? Já tô fazendo esse comprometimento aqui ao vivo dela, para que a gente possa trazer, com certeza ela possa compartilhar a riqueza que essa experiência vai trazer. Não sai daí com o intervalo rapidinho, a gente volta com o terceiro bloco falando sobre missão. Até já. E aí, esse assunto sobre missão tá mexendo um pouquinho aí com você, tá te provocando. Aqui nós estamos com alguns missionários que estão compartilhando a sua experiência, mas tem muito mais. Olha que redundância. Inclusive no portal Canção Nova, você vai encontrar uma série de missionários compartilhando a sua experiência. Então eu deixo essa dica aí preciosa para você também poder aprofundar. Porque quando a gente ouve o testemunho de alguém, isso nos ajuda muito, vai clareando, vai dando nome a tantas realidades que às vezes a gente sozinho não consegue compreender. Então fica a dica dessa série para você. Quer mais provocação? Então confere o VT de mais um jovem que se dispôs a estar em missão na África, um jovem sarado que está se preparando para essa experiência. Roda aí. Salve galera, meu nome é Paulo Matura, eu sou da Zona Sul de São Paulo. Há 2 anos atrás trabalhava como coordenador de projetos em organizações sociais e há mais de 7 anos fui resgatado por Jesus das profundezas do inferno, onde ninguém queria estar. Jesus foi lá e me resgatou. E hoje eu sinto muito forte esse chamado de corresponder àquilo que Jesus ele quer para minha vida e ele quer para minha alma. A partir de quando Jesus me resgatou, eu não consigo mais me conter com um pouco de Deus. Eu sempre busco mais Deus, então querendo mais essa santa inquietação, querendo mais, buscando mais, Jesus ele me chama para dar mais.
Ele me chama para dar mais. E há mais de 2 anos eu já tenho isso no coração, na alma. Há 1 ano e meio atrás eu deixei tudo, larguei tudo. E hoje, definitivamente, eu acredito que esse chamado para ir para a África, esse chamado para evangelizar aquele continente, evangelizar os países, estou indo para Moçambique, em Chimoio, e acredito que a partir disso muitas almas serão alcançadas por Jesus, porque nós cremos e vamos pela salvação das almas, despojando de tudo, fazendo somente a vontade de Deus. Deus te chama, olha, deixamos essa pergunta aí no ar. E eu quero trazer de maneira bem concreta aqui. Pedro, você trouxe uma coisa interessante no intervalo. Que as pessoas estão nos acompanhando, a gente está falando bastante, já trouxemos algumas luzes aqui do caminho de descoberta, né, da minha missão. Mas eu estou na dúvida, tem gente que às vezes não consegue assumir porque realmente está na dúvida. Como é que eu faço? Como é que eu assumo? Eu já tenho a resposta toda pronta para viver ou não? Então conta um pouquinho pra gente aí, vou pedir ajuda de vocês concreta, afinal de contas. Hoje vocês já estão vivendo essa missão e parte, Pedro, daquilo que você falou, né, que nós também nos ajudamos uns aos outros, enfim. É para ajudar, não para atrapalhar, né? A ideia é essa. A nossa missão nos impulsiona. Como a Elaine disse, eu tive um encontro com Jesus e a partir dali eu não conseguia mais ficar quieto. No meu caso, eu queria multiplicar a experiência que eu vivi. E conhecendo a Canção Nova, conhecendo o sistema de comunicação, eu pensei, o sistema vai multiplicar a minha possibilidade de ser evangelizador. Eu lembrava uma abertura antiga do Amor Vencerá, que tinha um senhorzinho lá no meio do mato, ele ligava o radinho e fazia o sinal da cruz. E eu pensava assim, eu nunca vou chegar naquele senhorzinho, eu nunca vou conseguir conversar com ele, eu nunca vou conseguir falar de Deus para ele, mas a Canção Nova vai. E aí eu entendi que aquilo que eu queria fazer já era o que a Canção Nova fazia. Então, falei, então a gente vai juntar forças. Então, a Canção Nova é meu lugar e que bom que eu fiz o caminho vocacional e entrei na comunidade. Os irmãos nos ajudam a nos colocar no nosso lugar. Eu não sei cantar. Tem uma vez que eu fui cantar e foi um desastre. A gente estava no coral, a gente estava no coralzinho assim lá, aí cantando, eu alto, a irmã olhou para trás e falou assim, canta mais baixo. Olha, atrapalhando, entendeu? Com a Patrícia deu certo, já Amigo, com você já não deu certo, pra você ver, né? Tem dessas coisas também, né? Mas, Paty, sempre a resposta é pronta, é clara e eu dou o passo? Como é que é esse dinamismo aí? Não, a resposta ela não é clara, né? Por exemplo, não é para rir, tá, gente? Tá bom, nós já se que contém. minha vida é bem engraçada. Mas, por exemplo, eu queria muito ser atriz. Né? E era médica antes. Queria ser pequenininha, eu queria ser médica. Queria ser igual a Santa Terezinha, queria ser tudo, né? Eu queria ser tudo, eu quero né? ser Do tudo, coração. como que eu... Então, pequenininha eu queria ser médica. Depois que eu cresci, eu já estava maiorzinha, eu queria ser atriz, né? E aí, Deus falou assim, não quero que você seja nem uma coisa nem outra, você vai ser missionária. Como que foi isso, né? Eu conheci a Canção Nova por um acaso, né? Mas é engraçado que aquilo que a Elaine falou, já fica no nosso coração aquilo que Deus quer de nós. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu irmão virou para mim e falou assim, lê essa passagem bíblica aqui e explica. Aí eu virei para ele li a passagem e expliquei aquilo que eu entendia com 7 anos de idade. Aí ele falou assim, nossa, você pode ser missionária. Eu falei assim, vou ser missionária da Igreja Católica um dia. Olha Só lá. que eu nem sabia o que era isso. Você sabia o que estava dizendo, não tinha consciência, né, Não tinha nem Clara? consciência do que eu estava dizendo. Só que aí, crescendo, eu conheci a Canção Nova. E quando eu conheci a Canção Nova, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, né? É isso que eu quero. Eu descobri o que eu queria ali. No momento que eu conheci a Canção Nova, no momento que eu fiz a primeira experiência com a Canção Nova, eu olhei e falei, é assim que eu quero viver. Só que, entre o assim que eu quero viver e como que eu vivo isso, Tem uma Abismo. tem uma distância enorme. Só que Deus é Deus. E um mês depois, a Canção Nova foi para minha cidade. E lá eu me aproximei, comecei a fazer todo o processo de discernimento, de perceber se era isso mesmo. Então, assim, Deus ele vai dando fragmentos para nós, da nossa missão. E, diante disso, eu preciso tomar uma decisão também. Parte de mim essa decisão, eu preciso tomar uma decisão. Então, Deus me diz, Ele me dá fragmentos, diz, quero isso aqui. Ele vai mostrando em fragmentos. Deus não chega assim, concretamente e diz, é isso aqui, vai lá. Não, Vai dando peças, né, do quebra-cabeça. Ele vai dando ali. peças. Eu estava olhando ali para as plaquinhas, né? Ele vai dando peças, você vai montando as peças, né? Então, e chega uma hora que você precisa tomar a decisão.
Porque ele diz, é isso aqui. E agora, o que você faz? E aí você precisa fazer a escolha. Porque assim, Deus te escolhe para realizar uma missão, mas você também precisa responder aquilo que Deus está te oferecendo. Você está percebendo aí a clareza da ligação que existe entre vocação e missão? Porque, na verdade, quando eu correspondo a uma vocação, eu estou dizendo o meu sim ao chamamento que Deus me faz para que eu cumpra a minha missão naquele lugar específico, como aqui é o nosso caso, na Canção Nova. Então, Deus nos chamou para viver o carisma Canção Nova, para viver a nossa missão aqui. Então, as coisas elas estão atreladas, né, nesse desígnio de Deus. E que orientação você dá para essa pessoa que está em casa agora, Elaine, e está precisando dar esse passo, né? Está um pouco confuso, especialmente aquele jovem que nos acompanha e que de fato precisa dessa coragem de dar um passo, mas existem os receios, existem os medos. Depois que deu os seus passos, sumiram, desapareceram ou não? Você teve que lidar com tudo isso, ainda lida? Olha, eles foram partilhando e eu fui lembrando de como foi a minha trajetória. No primeiro momento, quando eu me senti chamada, eu queria fugir, porque eu tinha os meus planos, eu tinha os meus projetos e eu queria executá-los. Mas eu fui me sentindo cercada por Deus a dar uma resposta. E quando eu cheguei nesse ponto, eu procurei o meu pároco, né? E falei para ele, eu não aguento mais fugir e eu quero fazer um discernimento vocacional. E eu fui conhecendo várias instituições. Eu dediquei aquele ano a conhecer as comunidades, a conhecer as instituições, a ver com qual missão eu me identificava. E nesse meio tempo, não de propósito, não vim a Canção Nova com a finalidade de me descobrir aqui, mas eu vim a Canção Nova para trazer uma amiga que queria vir participar de um encontro. E naquele encontro, quando eu estava aqui, eu falei, nossa, é isso, é assim que eu quero viver, é assim que eu quero me doar. Porque eu me identifiquei na Canção Nova, esse proporcionar ao outro o encontro pessoal com Jesus. Porque quando eu fiz a minha experiência, eu fiquei naquele desejo, naquele anseio de que outros também fizessem a experiência e saber que a Canção Nova era uma grande promotora de encontro pessoal com Jesus, me fez com que eu me identificasse e queresse ser também para poder propagar cada vez mais. Como o Pedro disse, ser uma multiplicadora da experiência de Jesus, com Jesus, né? E vendo que a Canção Nova era isso, né? Que conseguia fazer isso através dos meios, mas também no tu a tu, né? Porque as pessoas vêm fazer o encontro aqui. Eu me identifiquei e comecei a dar os passos para fazer esse discernimento. E assim, mas eu acho que o medo vai fazer parte pelo resto da vida. Ele vai estar presente sempre, sim, né? Sempre vai estar presente. E assim, gente, chegou algum momento da vida de vocês em que vocês perceberam uma desmotivação na vivência da missão de vocês? Porque a gente é gente. Então, por exemplo, o medo está presente. Quem é gente tem medo. Quem é ser humano, hora ou outra tem medo. Mas uma realidade também né, que a gente não quer florir, né? Florear a vida missionária, não só da Canção Nova, porque, por exemplo, você aí hoje, quem sabe, está ressignificando até mesmo a sua profissão, entendendo que, claro, ela é o meio da sua subsistência, mas que te dá recursos, mas é muito além disso, existe aí uma vocação, existe aí uma missão que você exerce, né, de amar aquelas pessoas através da sua profissão, daquilo que você executa, né, amar diretamente a pessoa e fazer aquilo por amor a Deus. Olha, em tudo isso a missão ela está se desenrolando. Mas chega um determinado momento em que a gente passa por dificuldades, que a gente se desgasta, ou que a gente cansa, né? São fases da vida, são estações. E às vezes até mesmo a gente quer desistir da nossa missão. Então assim, já deu, já cansei, não quero mais isso e tal. Como enfrentar essas fases? Vocês já passaram por isso? E como é que vocês enfrentaram, ou quem sabe estão enfrentando, né? Porque eu gosto de trazer muito o nosso pé no chão aqui, porque a gente é gente. Nós não estamos falando de uma realidade angelical ou desencarnada, nós estamos falando de uma realidade, né, nobre, porque é uma missão, mas encarnada, como seres humanos que nós somos. Isso, né, não nos abstém das nossas fragilidades. Como que é isso? Eu acho assim, a gente é gente. Então, onde tem gente, tem erro, tem cansaço, tem dor, tem medo, tem dificuldade. Então, se você está na sua paróquia, talvez o seu pároco é um pouquinho mais difícil, tem um temperamento mais complicado. Às vezes, sei lá, o pessoal que não ajuda são sempre os mesmos, e aquela senhorinha lá que é ministra da Eucaristia não larga aquele ministério de jeito nenhum e não deixa com que outros. Você precisa se encontrar. O que eu posso fazer? Eu não consigo fazer aqui e agora, mas eu preciso fazer algo.
não dá para ficar quieto, não dá para ficar parado, a gente não tem tempo. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, no mundo as coisas estão tão doidas. Então, eu preciso fazer algo. Então, é preciso enfrentar, é preciso, às vezes, romper nessas situações para se impor, de fato, na sua missionariedade. E o meu medo foi quando eu fui me deparando com as situações dos meus pais, de saúde, principalmente, de percebê-los mais idosos, mais velhos. E eu, como missionário da Canção Nova, não tenho dinheiro. Então, de maneira muito prática, a gente não pode ajudar em casa. Olha, mãe, vou mandar um dinheirinho para a senhora fazer a consulta no médico. Não tenho isso. Então, me deparar com essas situações na minha família começou assim a me deixar, eita lasqueira. Agora é a hora de confiar em Deus de verdade, de me abandonar mais do que nunca e acreditar que Deus cuida de mim e Deus cuida dos meus. E aí é me abandonar e confiar em Deus. Muito bom, muito bom. Para vocês, meninas, olha, em 1 minuto, que o tempo está quase acabando, vamos lá, desafiador. Eu acho que medo a gente sempre vai ter, e dificuldades também. Mas uma coisa que me ajudou quando eu desanimei, eu desmotivei, eu fiquei meio, e agora? Foi ouvir novamente a voz daquele que me chamou, né? Então, foi um exercício que eu fiz. Calma aí, deixa eu voltar e escutar novamente essa voz, porque eu não ouvi qualquer voz, né? Não foi qualquer pessoa que me chamou. Quem me chamou foi alguém. Alguém me chamou. E eu preciso ouvir novamente essa voz. Então, a gente corre um risco, Tiago, de um mundo que está tão barulhento, né? Um mundo que fala demais, tudo fala, né? O celular fala o tempo inteiro, tudo fala o tempo inteiro, né? E nós temos necessidade disso, desse barulho, muitas vezes. Eu convido você a fazer o processo inverso. Volte e escute. Né? Escute a voz de Deus para que você possa retomar a sua vida e retomar a sua motivação. Porque a nossa motivação precisa ser Deus. Se não for Ele, nada vai para frente. Não sustenta, né? Olha, no meu caso, eu já passei por várias situações de medo e também de querer desistir, mas eu acho que isso que a Paty falou é muito sério, muito concreto. Porque quando eu lembrava de tudo que eu já tinha passado e até de onde Deus me tirou, né, quais eram as minhas motivações e tudo que Ele já tinha realizado, isso me motivava a seguir adiante. E entender que, assim, é uma fase, né? Passa, né? A fase do medo, ela passa, a fase do desespero, ela passa. Eu estou desmotivado, passa, tudo passa. E Deus prevalece ali, tem que fixar o olhar nele. Muito bom, gente. Paty, obrigado, viu, pela sua participação aqui no Revolução, que seja a primeira de muitos, como já disse no primeiro bloco, viu? Pedro, valeu mesmo. Uma alegria. Sempre jovem, hein, Pedro? Pra frente, ó. Sempre. Ser jovem, alma jovem aí, ó, mano. O senhor é jovem. Obrigado, viu, Elaine? Deus abençoe essa nova etapa, essa nova missão que Deus lhe confia, viu? Tamo junto. Tito, e vamos ver quem foi o sortudo ou a sortuda que vai levar o livro. E já temos um sorteado aqui. Sortudo então aí. Sortudo aqui no nosso Revolução Jesus. Parabéns para você que participou aqui conosco do Revolução Jesus. E já digo, a semana que vem tem mais. Tem mais. Então vamos lá agora, a produção acabou de mandar para a gente agora. Quem ganhou foi o Paulo.Gomes, ponto 9674. Paulo nosso Gomes. sortudo da noite. Muito bem, muito bem. Valeu!